o número 2? Isso, vamos lá. Então nós vamos corrigir Pode, agora o jogo rápido. Esse jogo rápido, professor. calma, Posso mostrar, professor? calma, respira. Esse jogo rápido é o mapa a seguir e tem que ele tá pedindo que faça o que se pede, né? Então quem vai mostrar primeiro o mapa aí? Eu. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Posso responder o 2? Calma, vamos no um primeiro. Quem vai primeiro? Fala o nome Eu, que vai professor. mostrar. Clara. Eu, Clara. Vamos, a Lara, vamos a Lara, depois a Débora. Mostra pra gente aí. Professor, o mapa que é pra Professor, pintar é o mapa que tá em professor, cima do número 2, não é? E Ó, eu pintei, só não sei se tá certo, professor. Fiquei horas não, fiquei um tempão pensando aqui, ó. mostra Calma pra aí. gente. professor, qual a Calma, página? calma aí, Léo, rapidinho. Show, Lara. Isso aí. Mostra o seu, Débora. A ilha discreta. Show. Muito bom. Mais alguém quer mostrar? Não? Ninguém? Então só as duas mesmo com a pontuação. O Leonardo tá perguntando qual é a página. Chegou agora, né? Eu posso mostrar? Vai, Isabela, mostra. Calma aí. Show. Ó, pessoal, fica atento nesse mapa para prova, hein? Tá? Leonardo, a página que nós estamos trabalhando é a página 459. 459. Obrigado. Né? Agora quem fez a 2 aí? Eu. Então, vamos começar. Pode falar, professor? Quem é Posso essa? falar? Calma aí. Posso falar depois da Lívia pra ver se é certo? Então vai, Lívia primeiro. Depois a Lara. Depois a A, Débora. eco- a economia de Micenas era, pelo que mostram os registros arqueológicos, bastante desenvolvida, havendo relíquias de ouro na cidade. Isto prova que havia em Micenas uma ampla rede de comércio, uma vez que o ouro não é nativo da ilha. Além da prática agropecuária, em especial de ovelhas, Micenas ocupou em seu auge por volta do século XXI a.C., uma posição especial na Grécia, sendo a mais desenvolvida das cidades, negociando com uma vasta região no mar Mediterrâneo. Quais são essas regiões para ganhar aquele ponto? Caraca, eu não vi, eu não botei essa. Olha lá então, olha lá e volta com a resposta. Qual a pergunta? Quais são essas sociedades que eles interagiram, outros grupos que eles interagiram para esse desenvolvimento? Calma aí, só um minuto. Do mar Mediterrâneo, ali do mar Mediterrâneo Oriental. A influência da cultura dos micenas estendeu-se por onde, Lívia? Alguém sabe? A influência da cultura micena. Professor, eu Achei. Calma, eu calma, botei deixa a aqui. Lívia falar. Deixa a Lívia primeiro tentar responder. Fala, Lívia. Itália, Sardenha e o Egito e o Mediterrâneo Oriental.
Boa, excelente. Eu vou te dar teu ponto. Tá faltando algumas coisinhas, mas valeu que você buscou o que eu queria. Lara, você sabe alguma coisa além disso que possa complementar essa resposta? Não, eu acho que a minha resposta não tá tão completa, porque eu botei assim. Nos mostram registros arqueológicos bastante desenvolvidos, havendo relíquias de ouro na cidade. Isto prova que havia em Micenas uma ampla rede de comércio, uma vez que o ouro não é nativo da ilha, além da prática agropecuária, em especial de ovelhas. É, tá faltando um negocinho também importante. Débora, Eu coloquei isso. Ô, professor, eu também coloquei igual da Lara, mesma coisa. tá, então o que que a gente tem que colocar aí para Eu completar? também. Escuta, Também. pessoal que... Professor, eu Fala. botei igual o da. Não, é da Lívia. Aí eu posso complementar? Pode, deve. Importante. Então Os eu vou micênicos, ler, ó, eu vou ler, calma aí. Eu vou ler aqui. Vai, lê o seu primeiro então. os micênicos constituíram grandes cidades na Grécia continental, e entre elas destacaram-se Pilos, Tirinto e Argos. A grande cidade micênica, porém, Micenas, localizada em Península. península do Peloponeso, que Tá. era caracterizada como extremamente fortificada. Quem tá falando? Isabela Lescaut. Nescau, você começou sensacional, só faltou complementar, né? Aí você está complementando o da nossa amiga. Show! Agora o que você precisa e vocês e outras pessoas colocarem aí de importante é que a economia micênica era controlada pelo Estado. O Estado que controlava essa economia, tá? Então, eu vou botar, Tá. pra ficar, tipo, Redondo, direitinho, para eu vou ficar botar a redondo, economia, 100%. eu vou botar a economia era controlada pelo Estado. Isso. E aí essa civilização depois vai se espalhar. Aí vai se espalhar por onde? Como eu pedi a Lívia para complementar. Itália, Sardenha, Egito e Mediterrâneo Oriental. Aí a Tio, tô parte, pedindo A pra economia o quê, tio? a economia era Gente. controlada pelo Estado. Tá bom, obrigada. Eu botei assim pra completar. Valeu, tio. Sobre a Itália, o que o senhor falou? A região do mar Mediterrâneo até a Itália, Sardenha, o Egito e O Egito Mediterrâneo Oriente, Oriental. comandado pelo Estado. Show, é isso aí. Agora que eu vi aqui, professor, que tá assim, a civilização micena floresceu com a economia sendo controlada pelo Estado. Essa civilização Essa espalhou-se tanto é a pela Grécia palavra-chave. continental como por outras regiões do Mediterrâneo. A influência de sua cultura estendeu-se até a Itália, Sardenha, o Egito e o Mediterrâneo Oriental. Essa é a palavra-chave que tem que ter na resposta no dia da prova, tá? Olha Tá, aqui. é porque Ó, eu acho que como a gente fica nervosa assim, e às vezes é até preguiça de ler o texto, É aí verdade. ó, eu vou até marcar aqui, eu vou ó. marcar aqui Ó, também. ó, a importância aqui dessa resposta, tá? Eu tô marcando aqui no meu livro. É que eu não tô mostrando para vocês porque eu não posso ficar mostrando a resposta, né? Mas eu acabei de marcá-la aqui como importante. Agora que vocês já viram, vou compartilhar a tela, tá? Calma aí. Tá. Eu vi agora também que a resposta aqui não é tão grande e Não é. explica direitinho. Assim, eu até coloquei a resposta do livro, ela é até bem grande, né? Estão conseguindo enxergar o Professor, eu livro? posso deixar a resposta que eu deixei aqui, só que na prova eu boto aqui, tá no livro. É, complementa aqui, tá vendo? Vocês estão vendo meu livro aí? Aham. Tá vendo que tá marcado aqui, ó? Sim. Então, para vocês verem como é importante essa questão, tá? Então vamos continuar, que nós temos aí, se eu não me engano, 3 ou 4 aulas só antes da prova, tá? A gente precisa terminar o livro, tem o para finalizar, tem um trabalho. Não percam o foco, porque se deixar embolar a matéria, vocês vão ficar muito enrolados para finalizar o segundo bimestre, tá, gente? Não só na minha matéria, como as outras matérias também. Comecem a se programar, a se organizar para vocês conseguirem alcançar o objetivo. Porque normalmente o segundo bimestre ele é mais curto. E aí acaba que acumula muita coisa.
tá? Então agora a gente está fazendo a leitura da 459, que é a cidades, estados ou polis. O dever tá ficando mais difícil. Eles vão ficando mais complexos, né? Com muito mais, assim, necessidade de palavras-chave, que a gente chama, né? Que às vezes você Professor, escreve e não coloca a palavra-chave. Oi. uma pergunta. Oi. É que eu tô sem o cronograma de horário. Que hora começa a aula de arte mesmo? Olha, eu acho que eu não tenho, porque 11h10. 11h10. Arte começa 11h10. É 11h10. 11h10? 11h10. Obrigado. Eu entro na outra turma 11h10, no 7º ano, então é 11h10. Obrigado. Então vamos lá, cidades, estados ou polis. A Grécia Antiga nunca formou um país. Era, na verdade, um território constituído por cidades independentes, chamadas de cidades-estados. Então, vamos marcar. Inicialmente, a região foi composta de diferentes tribos que se dividiam em fátrias, reunião de vários clãs. Clãs são grupos de pessoas unidas por um grau de parentesco, ou seja, que são da mesma família. Então, um clã é um grupo que se reúne pelo parentesco, sendo da mesma família. Então, quando a gente fala que eles se reuniam e se dividiam em fátrias, é uma reunião de várias famílias. Tá? Essa divisão favorecia a distribuição de tarefas no território. As pessoas que não faziam parte desse grupo eram consideradas estrangeiras, não lhe cabendo direito nem proteção. Então, se você fosse fora das fátrias ou fora dos clãs, você era um estrangeiro. Nós temos a oportunidade de ver aqui agora um mapa. E aí é bom que eu mostre para vocês o seguinte, porque vocês têm que entender quando a gente falar assim, Ásia, Europa, a península, como a nossa amiga estava com aquela dificuldade, porque é uma palavra um pouco conhecida, né? Quando a gente fala o mar Mediterrâneo, a gente está falando disso daqui, ó. Esse mar aqui, tá vendo? Mar Mediterrâneo, ele está nomeado aqui, ó, Mar Mediterrâneo. Ele é gigantesco. Nós temos aqui o continente africano, aqui o continente europeu e aqui o continente asiático hoje. Aqui, tá vendo? Nós temos as colunas de Hércules. Por que as colunas de Hércules? Aqui é uma entrada estreita. Quando a gente olha do mapa assim de cima, parece que a Europa e a África estão unidas, mas aqui não, eles estão separados. E aí hoje se chama Estreito de Gibraltar. É por onde o povo do Atlântico, o povo das Américas, para entrar na Europa tem que passar por aqui. Então, por exemplo, a Península Ibérica é essa região aqui, ó, a Península Ibérica, da onde vai dar origem a Portugal, o Portugal vai surgir aqui, depois Espanha, França e vai embora. Porque ainda não existe esses países como conhecemos hoje. Nós estamos estudando as civilizações antigas, né? Que vão dar origem depois a esses países que não conhecemos. Por exemplo, aqui ó, onde é a bota, que a gente fala que é uma botinha, é a Península Itálica, que vai dar origem à Itália. Hoje ela é composta por várias cidades-estados. Nesse momento que a gente está estudando, ó, Roma, Magna Grécia, Sicília, Corinto, Esparta, Atenas. Então a gente está estudando essa parte de verde aqui, que é o povoamento grego, tá vendo? Na legenda. A legenda está demonstrando para a gente que na parte verde é tudo aquilo que foi a civilização, o povo grego daquela época. Vamos reparar que eles vão conseguir chegar até aqui, ó. Tá? Marsella, na atual França, na Itália. Eles vão dominar muita coisa. Eles vão vir até aqui na costa da África. Então, quando a gente olha para a legenda, a gente consegue entender o mapa. Por exemplo, eixo de expansão grega, por onde eles se expandiram. Se a gente sabe que a Grécia central é aqui, as setas mostram para onde eles foram se expandindo. A área de influência fenícia, como a gente já estudou os fenícios na aula passada. Tá vendo? Os fenícios também alcançaram bastante coisa, principalmente no norte da África e no sul da Península Ibérica. Porque se a Península Ibérica é essa região aqui, se a Península Ibérica é essa região, ó, a gente faz uma cruz em cima dela, assim, e aí a gente sabe dizer na Península Ibérica onde é o sul, o norte, o leste e o oeste. Entende? É igual o Mediterrâneo. Você pega o Mediterrâneo, corta ele assim, em cruz. Ó. Então a gente sabe que o sul do Mediterrâneo fica na África, o norte fica na Europa,
o leste na Ásia e o oeste fica apontando lá para a saída das colunas de Hércules, que é o Estreito de Gibraltar. Nós temos aqui também uma orientação, tá vendo? Ó? O Rosa dos Ventos, como vocês aprenderam em geografia. Ó, norte, leste, norte, sul, leste, oeste. Então, essa aqui é a rota, é a demonstração quando a gente pega uma legenda e joga para o mapa para entender isso. Tá? É importante mostrar esse mapa que vocês conseguem ter um deslumbre, uma ideia do que a gente está falando. As cidades-estados, ou polis, é a mesma coisa. Fica atento que eu vou perguntar isso aqui para vocês. Ó. A polis, cidade-estado, isso aqui é bastante. Tá? Em grego, polis em grego, caracterizava-se pela independência de governamental, ou seja, tinha as próprias leis, exército e moeda, sendo autossuficiente economicamente. A Grécia ela tinha uma economia própria, né? A população de cada cidade-estado, então nós estamos falando que cada pequeno grupo que forma o total da Grécia, né? A Grécia nunca foi um país, ela foi várias cidades-estados. A gente não está falando da Grécia hoje, tá? A população de cada cidade-estado poderia viver em duas zonas, na área urbana e na área rural. Urbana é cidade, rural a parte agrícola. Tá? A área urbana era dividida em 3 partes. Isso os senhores têm que guardar na mente de vocês aí. Tá? Cite o nome das 3 áreas urbanas das polis gregas. Aí, ó, a pergunta, como ela é uma pergunta bem clara. Aí você vai responder, a área urbana era dividida em 2 partes. Ágora, se você tirou acento aí fica agora, né? Então é ágora, se você escrever sem acento, a palavra fica errada. Ágora, que consistia em uma espécie de quadrado em volta do qual se localizavam as residências dos habitantes em alguns centros comerciais. Essa ágora, na verdade, é uma praça, que a gente conhece hoje como praça. Tá? E a Acrópole, a área fortificada onde se encontravam os templos e os principais edifícios das cidades. Calma aí, tem alguém pedindo para entrar. Mais alguém chegou. Então, se você perguntar, a gente bota Ágora, Acrópole, né? Isso aí, desse jeito que se lê mesmo. Só esses 2, né? Só esses 2 fazem a parte da área urbana, né? A ágora, não pode botar agora. Se você tirou o acento, fica agora, né? Aquela temporal agora. É ágora, que é uma praça. Se tirar o acento e escrever errado, aí você vai dar errado, né? É porque muda o significado da palavra, né? Não, aí você vai dar errado, né? Porque senão vai ficar diferente. Com certeza. Olha que eu tô avisando, avisei, e você sabe que no dia vai ter gente que vai escrever errado. Aqui nós temos um desenho, tá vendo? Um símbolo da área urbana. A área urbana, ela tá aqui dentro, da parte mais protegida, né? Que a gente pode dizer assim. As ágoras, né? Que ficam sempre, apesar de não estar mostrando bem aqui a ágora, que é um quadrado, é um espaço aberto entre as casas. A zona urbana, área de comércio. A Acrópole, que é a parte mais elevada, onde ficam os templos, a parte administrativa mais fortificada. E aí lá fora, ó, a área rural, que nós vamos falar. O desenho podia ser um desenho mais realista, assim, esse desenho ficou um pouco mais infantilizado, mas tudo bem. A cidade se definia pelo povo que a compunha, ou seja, a cidade se definia de acordo com quem estava lá. Uma coletividade de indivíduos submetidos ao mesmo costume fundamentais e unidos por um culto comum às divindades protetoras. Então, eles tinham seus próprios deuses, né, que eram comuns a todos, e seus costumes também. Além dos nobres, a sociedade grega era composta de escravos, servos, trabalhadores agrícolas livres, artesãos e pequenos proprietários que viviam de maneira simples em seus domínios. Então, como era composta a sociedade grega? Como era composta a sua formação social?
era composta pela escravos, servos, trabalhadores agrícolas livres, artesão e pequenos proprietários. Então, cuidado, porque quando você coloca assim, escravo e esquece do servo, você está colocando como todo o trabalho fosse um trabalho escravo. Existe a diferença em escravidão e servidão, tá? Então, por isso que ele coloca aí, ó, trabalhadores agrícolas livres. Porque normalmente para trabalhar na agricultura eram pessoas ou escrava ou semi-escrava. Aqui na Grécia não. Os agricultores eram livres. Ah, tinha agricultor escravizado? Tinha, por isso que o texto fala que também tinha-se escravos, tá? Pode marcar isso aqui então, Pô, professor? tem que marcar, é importante. Eu marquei. Show. Na polis eram realizadas atividades da vida em sociedade, como produção de alimentos, fabricação de artigos para o uso doméstico, tecidos, panelas e móveis. Os habitantes que cumpriam deveres e exerciam direitos associados ao viver na cidade eram chamados de cidadãos. Como eram chamados os habitantes que cumpriam os deveres e exerciam os direitos associados ao viver na cidade? Como que eram chamados esses habitantes? Chamados de Cidadão. cidadãos. Então, marca isso aí. Ser cidadão significava participar da organização da vida em comum no espaço público das polis. Nas polis é a mesma coisa do que das cidades e estados, né? Para os gregos, os cidadãos eram livres para decidir seu futuro. No entanto, nem todos os habitantes eram assim considerados. De modo que os escravos cativos e os libertos, os estrangeiros e as mulheres não tinham direito à participação política da cidade. Então percebe que é uma sociedade extremamente evoluída para aquele período, extremamente na cultura, na medicina, na ciência, mas proíbe mulheres de participar. Mulheres não podiam participar. Tá? Tinha essa questão do patriarcalismo, do machismo, e também retiravam da participação escravos ou até mesmo a pessoa que não é mais escravo, é um ex-escravo, ou estrangeiro, aquele que não é da origem das clãs, das famílias. Esses não podem participar da política. Então, quem é excluído da política aí? Os escravos, os libertos, que deixaram de ser escravos, os estrangeiros e as mulheres. Absurdo, mas foi assim que começou. Apenas homens livres e não estrangeiros poderiam participar da tomada de uma decisão da polis, da cidade. A política era praticada na ágora, ou seja, naquela praça, né, que eu falei para vocês, naquele quadrado que tem entre as casas, em um auditório aberto com uma acústica excelente para que todos pudessem ouvir os argumentos de cada cidadão e se manifestar sobre os temas discutidos e relacionados à vida pública. Esse momento de discussão era chamado de assembleia. Ó, marca aí. Assembleia sem acento porque, né, mudou. A qual era soberana na hora da votação das medidas a serem implementadas na cidade. A Grécia se desenvolveu no comércio marítimo com o artesanato, a produção de armas e cerâmica. Introduziu para isso o uso da moeda emitida pelas cidades-estados no interior que ocupa hoje a Grécia, na costa da Ásia, atual Turquia, e em várias ilhas como Creta, Chipre, Rhodes e Sicília na Itália. O idioma, a que se fala, né? O idioma sempre foi importante para a realização das atividades comerciais. E para os gregos, os povos que falavam um idioma diferente do seu eram chamados de bárbaros. Então, os gregos tinham esse probleminha de menosprezar os outros povos, né? Então, quando você chama uma pessoa de bárbara, seu bárbaro, é porque ele não segue a sua cultura. Isso aqui, ó. A expressão surgida entre os gregos antigos, que chamavam os bárbaros qualquer estrangeiro, os primeiros a serem presenteados com o termo foram os persas, por volta do século V a.C. Para os gregos, idiomas guturais, como a maioria dos sons produzidos na garganta dos persas, tinham sons
parecido com bar. Daí a origem da palavra bárbaro. Os árabes, quando falam, eles falam muito bar, né? Eles têm esse som que sai muito da garganta, da fonética deles. Então, a partir disso, eles vão chamar eles de bárbaros. Agora a gente falou aí da formação social, formação política, do comércio, da economia. Agora a gente vai falar da religião, tá? Quanto à religião dos gregos, eles eram politeístas, acreditavam em diversos deuses, né? No período deles, eles acreditavam em diversos deuses, que até então não se tinha nenhum preconceito perante a essa forma de crença. Acreditavam em divindades que povoavam o mundo e interferiam no seu dia a dia. Os deuses tinham um aspecto físico semelhante ao dos seres humanos, apresentando qualidades e defeitos, além de serem imortais e detentores de muito poder. A principal divindade era Zeus, né, que reinou nos céus enquanto seus irmãos Poseidon, Hades dominavam respectivamente o mar e o mundo subterrâneo. Os deuses viviam com Zeus no Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia. Na Grécia Antiga, a economia baseava-se na agricultura. Percebe-se que agora o texto já pulou para a economia. Baseava-se na agricultura e na criação de animais, como cabras, ovelhas. As terras e os rebanhos pertenciam a grandes proprietários e os chefes dos clãs, chefe das famílias, né? Que diziam descender dos heróis lendários e que formavam um conselho soberano para administrar a justiça em nome de um direito tradicional. Pautado por regras mantidas em segredo, eles eram os únicos suficientemente ricos para obter escravos e equipamento de guerra, sendo, portanto, os verdadeiros líderes da cidade em um regime aristocrático ou oligárquico. Muito importante essa palavra, vocês vão usar isso para sempre agora em qualquer estudo de geografia, história, filosofia e sociologia. A palavra aristocrático. É um sistema de governo monopolizado por uma classe nobre. É uma elite que manda em tudo. A gente chama isso de aristocracia, tá? Então, oligarquia. Poucos no poder é oligarquia, tá? Democracia, como a gente tem aí o significado aqui do lado de cá, ó. Demo significa povo, cracia, governo. Ou seja, quando a gente está num sistema de democracia, é um sistema político em que os governantes são escolhidos pelo povo, como acontece no Brasil, né? Nós vivemos num sistema democrático. Então, o sistema democrático é aquele que o povo escolhe os seus representantes. Se vai escolher certo, se vai escolher errado, se vai escolher influenciado, ele está podendo escolher. Então, isso é uma democracia, o povo que escolhe. Nem sempre foi assim no Brasil e em alguns outros estados, porque há a aplicação de outras formas de regime, tá? Principalmente quando esses sistemas eles têm a famosa regime aristocrático, que é um governo monopolizado por uma classe nobre que fecha ali e eles vão escolher os seus eleitores, tá? Gravem essas duas palavras aí, principalmente a democracia, tá? O significado da palavra democracia. Resumindo tudo isso aqui para os senhores, quiserem anotar de democracia. Democracia é escolha do povo. Escolha do povo, tá? Então vamos lá. O regime aristocrático oligárquico. Os aristocratas formavam um grupo social composto por um número reduzido de pessoas detentoras de herança, terra, título ou poder. Oi? Quem tá com o livro, pode grifar aquele quadradinho? Esse quadradinho do regime aristocrático e democracia? Sim. Pode, como deve, mas também coloca um resumozinho, ó. Poder do povo. Democracia, poder do povo. Várias cidades, no entanto, foram governadas por homens autoritários, que se colocavam contra a nobreza. Esses líderes
se consideravam defensores do povo e, com as suas ideologias, ampliaram os direitos políticos dos cidadãos e permitiam que os indivíduos se desligassem do poderio dos grupos familiares. A cidade de Atenas, acho que é a mais conhecida, né? Só fica ali presa mesmo, fica naquela disputa entre Atenas e Espartas. Tem até aquele filme Os 300, que nós vamos falar um pouco aqui. A cidade de Atenas teve grande destaque nessa mudança de sistema político, sendo a criadora da chamada democracia. Atenas vai ser a que vai criar esse sistema onde o povo vai escolher o seu representante. É por isso que nós falamos no começo da aula que muitas coisas que vivemos e praticamos hoje, nós temos que olhar para a Grécia antiga, né? Entre todas as cidades-estados, destaca-se. Então, temos muitas cidades-estados. As que mais se destacam, Esparta e Atenas. Dois modelos muito diferentes na organização política, cultural e social. Esparta, a primeira, era uma cidade militar e aristocrática, ou seja, ela era voltada para confrontos e ela vai ter uma elite que governa ela, que é a aristocracia, como a gente viu aqui, né? São poucos nobres que estão no poder que comanda e também ela é preparada para o combate, tá? Já Atenas, a segunda, dedicada à cultura e ao sistema democrático. Ela tem a arte sensacional, a riqueza cultural, artística, literária de Atenas é sensacional e eles também são democráticos, tá? Então você está dizendo que isso é contra o sistema aristocrático? Não estou nem questionando o que é o certo ou errado aqui. Eu só estou demonstrando que duas deram certo. E elas têm sua organização política, cultural e social diferente. Tá? Então, vamos marcar essas duas bonitas aqui aí no seu livro. Vamos falar um pouquinho de Esparta. O pessoal gosta bastante dos espartanos, né? Leônidas, mas a gente vai ler um pouquinho. A cidade de Esparta localiza-se na região da Locânia, a sudeste da península de Pelopoceno, em um vale cercado por altas montanhas. Nessa região, havia depósitos de minerais, o que se constituiu uma importante fonte de recursos para os espartanos. As terras eram férteis, propícias ao plantio de cereais, oliveiras, que vai dar a azeitona, né, oliveira, e vinha, e apresentavam boas pastagens para os animais. Esparta, a região de Esparta. O mar Egeu, aí essa aqui fica a região de Esparta. Região de Esparta. Território controlado por Atenas, onde fica a Ática de Atenas, né? Território controlado por Espartas, essa região. Estados aliados de Espartas, os estados aliados aos Espartas. Élida, Arcádia, né? Já esses bonitos aqui, ó, já são outro movimento que a gente vai falar depois. Então, foca aqui, tá? A gente está falando dessa região aqui da Locânia, onde ficam os Espartas. Agora é a parte que a gente mais fica impressionado com essa civilização. Todos os homens de Espartas, chamados de esparciatas, não é espartanos, então, como a gente fala, eles são chamados de esparciatas. Eram guerreiros e foram proibidos por lei de exercer atividades que entrassem em conflito com a carreira militar. Nasceu em Esparta, teria que ser militar, tá? A estrutura social espartana era muito rígida, de modo que a educação das crianças tinha um papel fundamental na transformação dos homens em guerreiros. Conforme os costumes dos espartanos, o pai levava o filho recém-nascido, acabou de nascer, tá? Para ser avaliado por um ancião. Se a criança fosse considerada forte e saudável, ao pai era permitido que criasse a criança, no caso, que criasse a criança. Caso contrário, o bebê era jogado de um despenhadeiro.
Então, se a criança nascesse com qualquer probleminha, magrinha, com tosse, alguma coisa diferente, a criança era dispensada, era jogada de um penhasco, tá? Fosse, Nossa, Nossa, coitada. é verdade. coitada da criança. Mal nasceu já ia ser morta. E ela tinha que dar sorte de vir direitinha, vir Que saudável, isso? coradinha, sem muita mas negação. ainda bem que vai. Hoje a gente nasce tudo com alergia, espirrando, Suada, né? coçando. Porque não fez nenhum pecado, ainda bem que vai pro céu, né? Aí a criança não pode, tipo, nascer nem com um negocinho que aí eles jogam. a Nenhuma criança. deformidade, principalmente deformidade física. Tem que nascer perfeito. Se Tem que ser nascer com linda, alguma. perfeita, né? Tem que ser saudável, demonstrar que era corado, bem alimentado. O negócio era meio rígido, muito rígido. Vamos continuar para vocês entenderem, ó. Caso contrário, o bebê era jogado de um despenhadeiro, que é um penhasco, né? Aos 7 anos de idade, todos os garotos deixavam suas mães e eram inseridos em uma unidade, uma tropa. Os rapazes, que a gente fala, essa tropa aqui é como se fosse um quartel militar. Os rapazes aprendiam a ler e a escrever apenas o básico, para se tornarem soldados disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Aos 20 anos de idade, então ele com 7 anos, ele era retirado da mãe, levado para esse quartel, e até completar 20 anos de idade, adquiririam alguns direitos políticos, como participar de reunião e se aprovavam ou respeitavam as leis. Aos Professor, 30, e se a pessoa, tipo, não quisesse ir? Fizesse alguma coisa pra não ir? Isso que eu ia perguntar também. então, eu não quero ir, não vou mandar meu filho, meu bebê, não vou mandar meu bebê. Não tem isso, né? Que a mulher, a mãe, ela não tem participação como nós vimos, né? Em nada. Ela nesse momento, não estou aqui diminuindo a mulher, mas naquele período esse período que nós estamos estudando, ela era vista apenas como uma pessoa para gerar filhos, tá? Ela não podia escolher o seu casamento, ela não podia escolher nada. Ela tinha que nem opinar em nada, ela tinha que aceitar tudo. Tanto que a gente está vendo aí que ela acaba de ter o filho dela, ela não vai nem ver. Leva-se para um ancião e o ancião vai verificar se aquela criança vai dar certo ou não. Se ele achar que não, joga do despenhadeiro. Deu certo? Pode levar para casa. Fica com É essa triste, né, criança. professor? É triste, né? Porque a mulher ainda é obrigada a fazer as coisas sem, tipo, As- sem as- querer. E Então, a criança, se não for boa, ainda é jogada do negócio lá. é por isso que a gente vai estudar daqui a um tempo, que a gente ainda precisa formatar esse entendimento. A gente precisa que vocês começam a absorver essas informações para quando chegar lá no 9º ano, que a gente for estudar as reformas, né? A reforma trabalhistas, os direitos das mulheres, que vocês consigam ter um pouco de entendimento e falar assim, pô, de fato, o que as mulheres lutam hoje, elas não tinham nada lá Professor, atrás. você dá aula lá no Fluminense até que ano? Só no 6º. Esse ano que eu tô dando pro 7º porque abriu uma outra turma. Ah, tá. Entendeu? Mas os colegas são bons. Ó, então, vocês precisam entender que as mulheres passaram por um processo histórico muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Isso só vai mudar há pouco tempo, na década de 40, 1940. A mulher só passou a poder votar no Brasil em 1834, ontem mais ou menos, tá? Então, assim, essa criança nasce, tem esse julgamento aí, julgado por homens, né? Se vai ou não vai. Aí, se ela for aceita, ela volta para casa. A mãe vai ter direito de cuidar dessa criança até ela fazer apenas 7 anos. Depois de 7 anos, ela vai ser enviada para um quartel. Imagina uma criança com 7 anos dentro de um quartel. Depois, esse soldado vai ser disciplinado. Com 20 anos, ele vai poder participar de pequenas reuniões, né? Ti, Sim. caraca. Mas se nasceu uma menina. A visão aqui é diferente. Nasceu menina, ela vai ser preparada para ser uma mulher, que vai esperar o momento de o marido dela ser escolhido. Ela não tem direito a escolher nada. Tá, agora eu Nem entendi. direito de escolher ela tem. Ô, Nada. professor, é tipo assim, se nasce um menino, vão avaliar lá ele para que até os 7 anos ele vai ser levado pro
uma unidade militar. E se nascer uma menina, ela vai ter que ser a mulher que vai ter o filho, né? Pra ver Isso. se a menina. Ela vai ser levada também. Ela também vai ser levada para avaliação para ver se ela vai poder viver ou não. E é boa. Volta e vai ser preparada para casar. Professor, Sim. então a mulher não pode ser de jogar ela pelo penhasco. Sim, ela também passa Pode. ela passa pelo processo de avaliação física. Passa também? Passa, infelizmente. Mas a mulher também tem, tipo, essas idades assim, igual do homem que tá. Do Mas menino, assim, do se a homem que mulher. fala Não, a mulher é o seguinte: no caso da garota, da criança, menina, assim. ela é avaliada se ela tiver uma deformidade física, se ela tiver alguma doença naquele momento do nascimento, ela vai gerar no futuro, se ela continuar viva, supostamente na crença deles, espartanos com deficiências, entendeu? Então ela é eliminada logo ali no Então começo. as pessoas eram perfeitas, né? Porque se não fosse Os- também. Já viu falar assim que as pessoas às Verdade. vezes falam assim, caraca lá, aquela pessoa é um deus grego, é uma deus grega. Porque os gregos, como eu falei, eles têm uma perfeição física e mental. Eles são muito inteligentes e cuidam muito do corpo. Hoje a gente vê que tem pessoas que só cuidam do corpo, né? Esquecem da mente. Mas os gregos não, os gregos eles tinham essa questão aí de preparar a mente e o corpo, tá? Aí, quando passava esse processo de 20 anos, ele era adicionado a participar de pequenas reuniões. Aos 30 anos de idade, casavam-se. Só podiam casar com 30 anos. Casavam-se e conquistavam a sua independência. Apenas aos 60 anos de idade estariam liberados de suas obrigações militares. Isso para os homens. Professor, quando eles casavam. Já quase morrendo. Quando eles casavam, eles tinham o Nossa. direito de escolher também quem ia casar ou não? Eles tinham o homem espartano, os patriarca desse momento, ele tinha obrigação e o dever de casar. Ele tinha que formar família. Ele só podia formar família se ele tivesse condições de sustentar essa família. Então, o espartano, aos 30 anos, ele vai fazer o convite, né, do casamento. Se for aceito, ele tem que entregar a essa escolhida toda uma estrutura, casa e mantimentos. Por isso que eles vão estar sempre inseridos dentro do exército, porque estar no exército era uma forma de receber soldo, salário. Tá bom? Professor, Sim. quando eles completavam 60 anos, eles eram liberados de suas obrigações, certo? Militar. Aí, tipo, quando eles eram liberados, eles podiam fazer o que quiser? Não, eles foram liberados do Conselho Militar, né? Aí eles vão entrar num conselho político. Aí começa aquelas características políticas. Lembrando que para chegar em 60 anos de idade nesse período era muito difícil. Nem todos conseguiam, né? Mas chegou aos 60 anos, já é considerado um ancião, uma pessoa com idade, com sabedoria, experiência. Ele vai começar a fazer participações políticas dentro de Esparta. Professor, caso um homem morresse antes dos 60 anos, a mulher morreria ou ela casaria com outro homem? O fato de estar viúva, a mulher estar viúva, ela vai ser sempre acolhida pela família paterna dela. O pai dela acolhe ela. E o pai decide se ela vai poder casar novamente ou não. Não é ela que escolhe, não. Então, a partir daí, do que o pai escolher, ela pode ser liberta ou não, né? O pai vai escolher com certeza um novo casamento, porque naquela época, como eu falei, a mulher era feita para reprocriar, ter filhos. Professor, que palavra complicada, mas era esse fato. A mulher era feita para ter filhos, dar filhos. Que quanto mais filhos, a gente acabou de falar que a formação de poder aí nesse período são as clãs, né? As famílias. Então, se tua família for uma família numerosa, Quanto mais filhos, Você- mais soldados. mais soldados na sua família.
Então as Nossa, mulheres as mulheres não decidiam nada na vida, então. Era tudo. nada. E tem coisas muito mais complicadas que aconteciam com as mulheres que não cabe a gente falar aqui agora pela falta, assim, a gente ainda não vai ter um certo entendimento, precisa um pouco. Vocês vão aprender isso no ensino médio. Quando estiverem lá com seus 14, 15 anos, vocês vão falar sobre as questões sexuais, sobre as questões forçadas naquele período. Agora não cabe porque talvez a gente ainda não deslumbre as ideias, mas é assustador a tratativa das mulheres naquele período. É por isso que hoje nós temos muitos movimentos femininos, né? Foi muito difícil para a mulher se colocar nesses movimentos que acontecem hoje. A gente está falando de 2000 antes de Cristo. Então, nós estamos em 2020 depois de Cristo. As mulheres ainda estão lutando por alguns direitos, né? Direito de receber igual aos homens, direito de redução de trabalho, porque você percebe que hoje que as mulheres trabalham em casa, cuida das crianças, cuida da casa, trabalha fora, né? Cuida do marido, cuida da família, sobrecarrega as mulheres de uma tal maneira e elas ainda ganham menos. Então, assim, muitas coisas as mulheres ainda estão lutando para ter seus direitos. Você vê que dentro de uma história de um país, a gente só teve uma mulher presidente até hoje. Você vê que nos Estados Unidos nunca se teve uma mulher presidente. Então, quando você começa a perceber que a mulher não participa, precisa-se ter um movimento que lute pela participação das mulheres. E aí, enxergar essa participação da mulher na sociedade nem sempre pode ser visto pelas radicais. Porque todos os grupos que manifestam têm os grupos radicais. Porém, tem os grupos coerentes. Tem os grupos que olham assim, pô, vamos olhar para o passado, vamos ver o que essas mulheres não tinham e o que elas estão querendo ter. E aí a gente tem que olhar para esse lado. Não adianta também ficar olhando para aqueles grupos radicais que quebram tudo e tal, que aí a gente fecha os olhos e não entende a necessidade dos fatos. É que nem a questão do trabalho lá do índio, né? Será que de fato o Brasil não era deles? O Brasil foi descoberto ou foi invadido? Se tem alguém aqui, esse Brasil foi invadido. Então, cadê esse personagem que aqui já estava? Por que esse preconceito tão grande contra o indígena? Então a gente tem que começar a olhar os fatos sem o preconceito. E olhar os fatos com uma análise. Assim, por quê? Vamos olhar para os dois lados. Porque nas análises, ou na vida, sempre tem dois lados, né? Aí a gente tem que estudar e verificar qual lado vale mais a pena você acreditar. E para acreditar em um lado, você tem que se basear, tem que ler, tem que pesquisar, perguntar, tirar suas conclusões. Não é simplesmente chegou uma informação de um filme, da televisão, de alguém, jogou, entrou na tua mente, tu passa a acreditar naquilo cegamente. Não, vamos analisar, vamos criar um critério, vamos ser críticos, vamos perguntar, principalmente perguntar os mais antigos, né? Perguntar pai, mãe, tio, pastor, ancião, padre, babalorixá, o que seja, as opiniões, e vai formando. Que aí, quando você tiver um conceito, você pode dar a sua opinião. Porque quando você fala uma coisa sem conceito, você é um preconceituoso. Porque você não formou o conceito. Então, você, quando fala sem saber, você é um preconceituoso. Entendeu? Agora, quando você fala dominando o assunto, a pessoa vai falar, você é um preconceituoso. Você vai falar, não, eu não sou preconceituoso. Eu estou me baseando no que eu li no livro tal, do que eu vi no documentário tal, do que o meu pai me falou, do que o pastor falou, do que o pai santo lá falou, alguém falou. E aí você começa a formar suas opiniões. Não pode chegar simplesmente a achar. Por exemplo, achar que os espartanos eram cruéis com as mulheres, nós temos que começar a olhar para a formação. As formações daquelas civilizações ali eram formadas por homens. As clãs, patriarcal, o homem era o centro de tudo. O homem que tomava as decisões. Então isso começa desde do antigo, dos tempos antigos. Isso, de um certo modo, vai acontecer nos tempos atuais, onde os homens ainda estão na liderança, poucas mulheres são representadas. Ah, então o senhor está chamando a gente para uma manifestação, para uma análise. Precisa se mudar. Precisa se discutir com conteúdo. Né? Vamos mudar isso. De que forma que a gente pode mudar isso? Estudando, tendo diploma, tendo cargo importante, buscando espaço. Ah, mas quando aquelas mulheres vão para a rua, elas têm os motivos delas de estarem lá gritando, quando elas olham para o passado elas ficam indignadas. Mas será que só aquilo resolve? Não. Vamos botar essa mulherada para estudar,
querem ser bonita, querem andar bem arrumada, tem que ficar assim também, mas com a mente evoluída, né? Baseada dentro do aprendizado, tá? Vamos finalizar com Atenas aqui, rapidinho, senão a gente não consegue encerrar nossa matéria. Tá bom? Entenderam? Perguntas? Sim. Ô tio, não é uma pergunta, mas tem um jogo chamado God of War que é bem parecido com essa história de Esparta, Atenas, essas coisas assim. Sim. Tem um filme, É de mitologia, né, cara? é, Aham. tem um filme chamado Os 300. É que é um filme que não é recomendado para a idade de vocês. Mas tem um filme que quando vocês tiverem a idade adaptada ao filme, se eu acho que é 14 ou 15 anos, é muito interessante. De repente, vocês já devem até ter visto com os pais de vocês, porque se o responsável permite, não vejo problema. Eu não vejo problema naquele filme. Só que é um filme muito violento, tem cenas de muita violência, mas os jogos que vocês usam aí hoje não chega nem perto daquilo lá. Mas, Professor, oi. aqui na minha televisão eu tenho um aplicativo que é só de filmes. E tem esse filme. Só que eu ainda não cheguei a ver, mas eu vou ver ele. 300 Leônidas, né? Porque tem um outro 300 lá que é comédia, que é complicado, não assiste daquele não. Hã? Qual é o nome do filme? O nome do filme é 300. Esparta, né? Leônidas. Vocês vão ver lá que vai ter um deficiente físico que... Também tem 360 dias. Não, 300. Os 300. Tem um deficiente físico que vai trair. Eu não vou dar spoiler. Vamos lá em Atenas. Grande cidade grega localizada na região da Ática. Então, aonde estava localizado? Isso aqui marca, porque é importante esse primeiro parágrafo aqui, tá? Que eu vou te perguntar sobre a localização. Lembrando que a prova vai ter 5 perguntas que vocês vão ter que descrever, digitar, e 5 perguntas e 5 múltipla escolha. Então, não vai naquela vibe achando que vai ser fácil igual o primeiro bimestre, tá, galera? Como solo pouco fértil, a produção de trigo e de cevada nem sempre bastava para alimentar a população. As colinas eram propícias de plantio de oliveira e parreiras, o que resultou na criação de indústria de azeite e vinho, já no século 8 antes de Cristo, né? Parreiras aqui e oliveiras é que vai dar origem à azeitona, né? O azeite e parreiras o vinho. Ao sul da península, os atenienses desenvolveram a mineração de prata, favorecendo o comércio marítimo. Atenas foi uma das poucas cidades micênicas que continuou a ser ocupada, sem interrupção, durante todo o período posterior à decadência micênica. Os atenienses repeliram os dórios e preservaram sua independência e, no período homérico, passaram a dominar toda a Ática, durante o século IV e século VI a.C. Atenas viveu sobre o regime aristocrático. A aristocracia, lembra que a gente falou que aqui é aristocracia, né? A senhora falou que a Grécia era democrática, é pelo período, por isso que eu pedi para vocês terem atenção lá, tá? No período que a gente está falando agora, durante o século IV e VI a.C., Atenas viveu sob o regime aristocrático. A terra estava na mão de poucos nobres. Então, antes desses 2 séculos, aristocráticos. Depois do século III, democrático. Conseguiram pegar essa ideia, isso é importante, hein? Ó, vou ler isso aqui para vocês, ó. Criada por volta de 510 a.C. em Atenas, na Grécia, a democracia era estendida ao governo dos cidadãos. Naquela época, eram considerados cidadãos todos os homens livres que tinham direitos políticos. A partir da Idade Moderna, o termo democracia adquiriu novo significado, referindo-se a um tipo de governo representativo em que a maioria da população dispõe de direitos políticos. Nesse sistema,
A vontade da população, a vontade popular é respeitada. O governante é escolhido pelos cidadãos, por eleição direta ou indireta. Tá? Fica ligado aí. Vamos continuar a leitura aqui. A gente parou onde? Aqui. Aqui. Vamos ler isso aqui. Até o século 7 e século 6 a.C., o poder político ateniense era controlado de uma elite aristocrática, que é aquela poucos no poder, né? Detentora das terras férteis de Atenas, os chamados Europátridas. Europátridas eram filhos de nobres que formavam uma aristocracia. Então marca isso aí. Deixa eu marcar no meu. Esse termo Professor, aqui, pode marcar o quadradinho verde também, que está escrito o significado de Europátridas. Europátridas, pode. Ó, eu vou colocar para vocês uma pegadinha lá do dia. Olha que eu tô praticamente, né, não tô dando... Ah, ele tá dando a questão da prova. Não tô dando questão de prova nenhuma. Tô só analisando que, né, vai aparecer uma pegadinha. Bem-nascidos. Os bem-nascidos são os filhos, né, nascidos filhos de nobres que formavam uma aristocracia. Quem são os bem-nascidos que formavam a aristocracia na Grécia antes do século 7 e 6? Europátridas. Viu que a gente rodou para cá, rodou para lá para te dar essa resposta pequena. Não vou ficar botando pergunta grande com resposta muito grande. Eu vou querer as palavras-chave. Entendeu? Como a gente sempre trata aqui. Tá? O nome tá Eupátridas, né? Eupátridas. Ou São bem-nascidos. Aí os você vai bem-nascidos. perguntar lá quem são os bem-nascidos. Tipo, é pegadinha mesmo, né, professor? É, porque É verdade. a gente sabe que tem Pelo dois nome, nomes. né? É. Acontece que uma nova classe social bastante poderosa formada por comerciantes, os chamados demiurgos, também passou a exigir direitos políticos. Além disso, os pequenos comerciantes reclamavam a revisão do sistema de governo ateniense, de modo que os eupátridas se viram obrigados a reformulá-lo. Houve um grupo de legisladores responsável por um gradual processo de transformação política. Legisladores, essa palavra aqui, significa criadores de leis. Nota aí. Legisladores, aqueles que criam as leis. Eram responsáveis por um gradual processo de transformação política. Em 621 a.C., Drácon estabeleceu um conjunto de leis, tá vendo? Por que a gente está falando isso? Drácon estabeleceu um conjunto de leis escritas que daria lugar às leis orais, anteriormente conhecida pelos eupátridas. Apesar de o poder ainda estar concentrado nas mãos dos eupátridas, essa nova forma de encarar as leis abriu espaço para as outras transformações. De acordo com as leis dracônicas, quase todos os crimes recebiam a mesma sentença, a pena de morte, deixando bem clara que sua característica de severidade e intransigência, ou seja, não tinha muito desenrolo. Cometeu algum crime, era pena de morte, tá? Era severo. Solon foi outro legislador importante. Então nós temos já a sinalização de dois legisladores, que são homens que fazem leis, né? Drácon, quem são os primeiros legisladores mais importantes da Grécia? O Drácon. Depois nós temos o Solon. Foi um outro legislador importante para a política de Atenas. Em 1594, iniciou uma reforma das estruturas sociais, políticas e econômicas da polis ateniense, da cidade ateniense, né? Favorecendo os aristocratas. Então ele veio favorecer com as leis, o Solon trouxe o favorecimento às leis à elite, né? A abolição do sistema de escravidão por dívida foi uma da ação bastante revolucionária na sociedade ateniense.
Então, a sistema de escravidão por dívida, quando você devia uma pessoa e não podia pagar, você tinha que pagar com o serviço. E aí era uma escravidão por dívida, tá? Também concedeu maiores poderes à Assembleia Popular dos Cidadãos. A Assembleia dos Cidadãos, ela é chamada de eclésia. Atenção para essa palavra, tá? Vinculada aos direitos políticos, às suas riquezas e rompimento com as tradições de privilégios familiares. A eclésia aí, ela vai romper a necessidade de que para você participar do cunho político, você tinha que ter riqueza e ser um homem bem nascido, né? Então, vai ser uma organização, uma assembleia, uma reunião do povo mais popular. E aí, continuando. O tirano Pisístrato, que confiscou grandes domínios dos nobres da oposição e ampliou o número de pequenos proprietários, construiu grandes palácios e favoreceu a cultura e o crescimento econômico de ateniense. Por sua vez, Clístenes, político grego, que buscava dar sequência às ideias de Solon, tentou tirar das mãos dos grupos de família a maior parte dos privilégios políticos, diminuindo o poder aristocrático ao reagrupar as tribos e a alterar o sistema de voto e representação política. Foi o criador do ostracismo. Ostracismo, que significa marcar esse quadradinho, punição àquele que atendesse contra a liberdade pública. A pena consistia em afastamento ou até mesmo exclusão do cidadão de Atenas por um período de 10 anos. Então, hoje... A tela do livro não tá aparecendo não, tá preto. Só para você ou para todo mundo? Eu não sei, mas pra mim, quando eu clico até aqui para botar somente na tela do livro, aí aparece só o W, né, do nome e não aparece a tela do livro. Não sei se é só pra mim ou é pra todo mundo. Não, pra mim tá normal. Pra mim também tá normal. Débora, sai e volta. Tá, vou sair e vou voltar depois. Tá. Eu vou esperar então a Débora pra gente finalizar. Eu acho que ela deu um zoom no negócio. Mas pessoal, a gente vai fazer essa página aí, esse 464 e 465? Vamos. Ó, atenção aí. Então, o ostracismo foi um conceito muito importante em Eu não Atenas. tava conseguindo entrar, professor. Eu saí sem querer, não tava conseguindo entrar. De boa. Então, nós vamos fazer o jogo rápido. Eu vou interromper o compartilhamento para vocês não verem a resposta. Interrompi. Tá aparecendo aí para vocês a página do livro? Não. Não. Show. Não. Então, ó, primeiro aí do jogo rápido, a número 1, a número 2, depois a 3, depois a Teatro, Filosofia e História. Nós vamos fazer, então, essas 3 atividades e nós vamos corrigir na próxima aula, tá? Daquele mesmo jeito. Quem fizer, vai falando e a gente vai dando ponto, recuperando ponto, tá bom? Tá bom. Professor, sobre Tá bom. aquelas questões que o senhor falou pra gente fazer no início da aula, que o senhor falou que valia ponto. Alguém ganhou ponto? Quem respondeu ganhou. As pessoas que responderam ganharam. Ó, então, só pra gente não se perder, na próxima aula nós vamos trabalhar, corrigir, assim que chegar, igual a gente fez hoje, a questão 1, a questão 2, da página 464, a 3 da página 465. E aí a gente vai dar continuidade na cultura da Grécia clássica, tá? Tá. Então, hoje... Professor, eu tô com quantos pontos? E eu ainda eu não tenho somado aqui, Lara, mas na próxima aula eu posso falar isso para vocês, tá? Tá. Ó, então, nossa aula, ela encerra hoje, por aqui, tá? Professor, Sim. eu na outra aula, eu não respondi a pergunta certa e perdi um ponto, fiquei com 9. Quem tá falando? Aí, Fala pra com mim. esse ponto,
Com esse ponto que eu coisei a pergunta, eu recupero os 10? Quem tá falando? Fala. A Lívia. Lívia, deixa eu ver, Lívia, teu nome. Sim, Lívia, recupera. Porque esse ponto que eu faço nessas perguntas assim, eles são ponto aditivos, né? Aí entra aqui na planilhinha de mais. Aí Quem quando eu fizesse olho. dever, quem Isso, aí fizesse quando eu dever e olho. responder ganha ponto, né? Isso, aí quando eu olho lá para aquela planilha das perguntas, se você tiver perdido, eu vou substituir a perda por esse ponto, entendeu? Agora, só para a gente Entendi. finalizar, no dia 19 hoje, nossa próxima aula dia 26, eu vou fazer a chamada, tá? E aí a gente finaliza por hoje. Então vamos lá. Tá bom. Ágata, Professor, você vai começar. Você vai pôr o zap ou vai acabar?